Bem, converso agora com o pesquisador da Embrapa Meio Norte, o Kessel Damasceno, para a gente falar um pouquinho sobre uma tendência na Ásia que também está crescendo no mercado global do feijão, que é o feijão mungo preto. Olá, Kessel, tudo bem? Tudo bem, boa tarde, tá? Tudo bem? Tudo bem, boa tarde. Quem é esse feijão mungo preto aqui? Porque, se eu não me engano, o Silmar fez um comentário. O Brasil tá se tornando um grande exportador de feijão também. E, se eu não estou enganado, um dia o Silmar estava comentando aqui que esse feijão, o mungo preto, ele é o produto de exportação brasileiro e é o produto mais desejado no mundo hoje. Quem é esse feijão mungo preto? Então, boa tarde a todos os telespectadores. A verdade é que o Brasil já exporta feijão, né, há alguns anos. Em 2007, o feijão calpi abriu as portas para a exportação dos feijões, que é o feijão Vigna unguiculata, e com isso outros feijões tiveram oportunidades, a exemplo do feijão do gênero Vigna. Ali nós podemos citar os feijões do gênero, da espécie Vigna radiata, que foi o que ganhou o mercado na sequência. E depois veio o feijão Vigna mungo, que é exatamente o feijão preto, mungo preto. O que aconteceu em termos de exportação? A Índia vamos dizer, é o principal comprador do feijão mungo preto brasileiro, e o mungo preto brasileiro ganhou espaço a partir do momento em que Mianmar, que era o principal exportador à época de feijão mungo preto para a Índia, passou a negociar diretamente com a China. Então a China apresentou uma grande demanda e, devido à existência de um acordo bilateral entre aqueles países, no caso Mianmar e China, ele passou a vender mais para a China e deixou de vender para a Índia. E com isso, o mercado brasileiro, que já exportava feijões do gênero Vigna, exemplo do feijão calpi, do feijão mungo verde, passou também a exportar o feijão mungo preto. E aí, nos últimos 2 anos, ele passou a ser, de fato, a principal pauta de exportação dos feijões brasileiros, feijão mungo preto. Quando eu estava vendo a pauta aqui da nossa entrevista, analisando, a minha memória retrocedeu um pouquinho e eu lembrei que a gente tinha conversado sobre isso aqui e o Silmar citou esse feijão. Agora, esse preto dele é porque ele é um feijão preto mesmo? Ele é um tipo de feijão preto? E se ele é um tipo de feijão preto, quais são as características que ele tem e que o diferem de outros tipos de feijões preto? Na verdade, aqui no Brasil, nós temos o feijão preto, que pertence ao gênero Phaseolus, que é da mesma espécie do feijão carioca, né, que é o tradicional feijão preto que nós conhecemos das nossas feijoadas. Temos o feijão preto, que é Vigna unguiculata, que é uma cultivada da espécie de feijões calpi, e tem esse feijão mungo preto. Na verdade, ele é bem diferente dos nossos feijões tradicionais. É um feijão de tamanho bem pequenininho, na verdade, né? Você tem peneiras bem menores. Eu não sei, talvez algumas pessoas conheçam aqui o feijão mungo verde, que é o que é tradicionalmente conhecido como moyashi. É um feijão que diria aqui que é menor do que uma É isso, ervilha, é isso que eu ia te perguntar. Ele é aquele menorzinho, então, que nem o verde é é. o É o pequenininho. pequenininho. É Ah, o tá, tá, pequenininho. Aí tem são do mesmo gênero, o verdinho e o tá. preto. Então ele é bem pequenininho mesmo, um feijão preto, que não é tradicionalmente consumido no nosso país, mas porque está sendo produzido aqui devido à grande demanda para o mercado de exportação. Então, o que acontece? Nós temos um feijão aí que ele produz rapidamente, tá? E por produzir rapidamente, atraiu as oportunidades que há, especialmente nessas áreas de cerrado, onde se existe uma demanda muito grande por produtos de safrinha, né, para que a safra, vamos dizer, seja mais cheia ao longo dos anos e você tenha mais produtos. Então, ele oportuniza, assim como algumas outras culturas alternativas, a produção nessa época, que seria mais para o final das chuvas. Tá? Então, o exemplo de quando se colhe a cultura do milho, que colhe-se a cultura da soja,
e pode-se estar cultivando um produto que tem boa escalada comercial, a exemplo do feijão mungo preto, né? Ah, eu posso dizer seguramente, se fizer o levantamento aí no Ministério das Relações Exteriores, ah, no, nessa safra de 2025, no total de feijões dos gêneros Vigna, radiata, que é o verde, e o mungo, foram colhidas, aí, exportadas, na verdade, algo surpreendente em torno de 235 mil toneladas. É Então, bastante. foi algo muito surpreendente e que foi 2 vezes e meia o exportado no ano anterior de 2024 e com preços atraentes, tá? Preços atraentes. E eu gosto de pilotar fogão também e mexer nas panela. Agora eu me lembrei desse feijão. Ele é um feijão pequenininho que as empresas que comercializam tanto os feijões mais comuns quanto os feijões especiais vendem eles em lotes menores como um tipo de feijão especial. Ele é bem miudinho, bem pequenininho e eu já cozinhei dele. Ele é muito saboroso, por sinal. E ele não fica tão grandão e tão inchadão que nem a versão preta do carioca que nós temos, que é a mais comum e utilizada na feijoada. Ele virou um produto Exato. gourmet diferente. E por que o mercado chinês se Isso. interessou? Isso eu estou falando por experiência própria, porque normalmente você só encontra em restaurantes e em alguns pratos especiais, né? Porque ele custa, inclusive, um pouquinho mais caro que o outro comum. E por que os asiáticos se interessaram tanto por esse feijão? Faz parte da culinária deles, dos hábitos culturais de alimentação deles? Está inserido em Isso, alguns pratos? exatamente. Isso, exatamente. Esse feijão ele já faz parte da culinária asiática, são feijões originários daqueles países, daquele continente. Então, até por isso já faz parte da tradição. E, inclusive, para a nossa cultura, né, a nossa cultura da nossa culinária, é um pouco mais, vamos dizer assim, difícil dele se encaixar no âmbito geral. Mas, como você bem colocou, para hábitos gourmet, isso é bem tranquilo e tem sido bem comercializado, até porque ele tem boas propriedades nutricionais, então também é um feijão bem rico em proteínas e outros minerais importantes para a saúde humana, Legal. tá? Ele mantém, então, características de qualidade como alimento, como grão, como você citou, com proteínas e outras vitaminas que os outros tipos de feijões também têm. Alguns têm mais uma coisa, o outro menos outra, mas ele está dentro da mesma categoria. Rapaz, sabe que você me deu vontade de passar no supermercado agora, na saída daqui, e comprar um mungo preto e cozinhar um mungo preto com um pouquinho de bacon e um pouquinho de costelinha. Não vai ser uma feijoada, mas vai ficar bom, hein? É, é, logicamente, as pesquisas no nosso país estão avançando ainda com esse feijão. Nós estudamos o feijão mungo verde já mais a fundo e detectamos algumas características nutricionais até superiores, diríamos assim, do que os nossos feijões tradicionais aqui no nosso país. Uma das formas de consumo desses feijões, por exemplo, é como broto. E nós verificamos que, por exemplo, a proteína de um broto desse, de um feijão como esse, ela sai de algo em torno entre 22% a 24% para 32%, só para a título de exemplo, né? Já verificamos no mungo verde também e acreditamos que o preto também tem um potencial muito bom para isso, de redução do teor de colesterol nos organismos, né, de animais. Enfim, são produtos que estão sendo produzidos na agricultura brasileira, que têm dado oferecido divisas econômicas, né, por estar sendo exportado. Nós temos algo aí nesse ano de 2025, algo em torno de 200 milhões de dólares, né, em termos de comercialização, pensando só na pauta de exportação. Então, é um cultivo muito potencial para a agricultura brasileira, tendo visto que se adaptou muito bem nas nossas regiões de Cerrado. Agora, há de se mencionar, é necessário que, diante de toda essa promessa que esses cultivos alternativos apresentam,
de se mencionar a questão das dependências de mercado, né? Então, hoje, sim, o mercado que mais tem adquirido esses feijões do nosso país é o mercado indiano. E nós dependemos ano a ano aí de uma autorização de exportação. Então, a título de exemplo, hoje existe uma autorização de exportação pela Índia válida até, salvo engano, até 31 de março de 2026. E existe uma expectativa do mercado e dos exportadores que essa autorização seja renovada ainda esse ano para que a próxima safra ela possa também ser comercializada. Então, deve-se sempre estar avaliando o potencial e o risco desse cultivo para que nós não aumentemos tanto a produção sem ter a garantia do mercado, já que esse produto não é um produto da pauta alimentar brasileira tradicional. Pois é, achei muito legal isso que você falou, porque, na verdade, o processo de produção e o processo de comercialização, e no caso nós estamos falando de exportação desse feijão mungo preto, ele depende de várias normas e regulamentações que têm que ser revistas de tempos em tempos, né? Elas têm um prazo de validade. E aí, infelizmente, e a gente vive citando aqui porque a gente conhece muito bem, acaba acontecendo em vários setores, por parte de autoridades governamentais que têm a função de manter a renovação dessas licenças, acaba havendo aí, sei lá, um descuido, um esquecimento, um sei lá o quê, não vou entrar em mais detalhes. E aí, na hora H, o cidadão trabalhou e produziu uma quantidade X porque ele estava acreditando que ia exportar tudo aquilo, aí caducou a licença e não foi antecipadamente revista para ser renovada, e ele ficou com o mico na mão, com a brocha na mão, como diz aquele ditado. Vou fazer o que com esse feijão agora? Vou ter que entregar no mercado a preço de banana, se bem que banana não custa barato, mas é o que diz a expressão, e aí o prejuízo vai ficar comigo. Então, é por isso que a gente sempre diz, essas políticas governamentais de exportação, de distribuição interna ou externa, elas têm que ser revistas e elas têm que estar dentro de uma planilha constantemente estudada. Coisa que antigamente alguém podia reclamar e dizer, mas é muito papel, eu tenho que revisar, é coisa difícil e não sei o quê. Hoje não, meu amigo. Um laptopzinho, você tem tudo na sua mão e você sabe exatamente, se você criar um tipo de alarme, o aviso que ele vai te dar de quanto tempo falta para você renovar esse tipo de licença para não deixar o coitado do produtor com o mico na mão. Muito boa a sua colocação e eu faço disso sempre aqui uma verdade, porque acho que esse descuido, às vezes desleixo, às vezes esquecimento, às vezes motivado por outros interesses escusos, acabam acontecendo. Está acontecendo aí recentemente, agora mesmo com o peixe, com a tilápia, por conta desse tarifaço do Trump, e a gente poderia estar mandando essa tilápia para a Europa, mas nós não tocamos para frente a validação de questões sanitárias com a União Europeia. E aí esse peixe que poderia estar indo para a União Europeia, como a carne que não foi durante um tempo para os Estados Unidos, nós mandamos para outro lugar, não vai porque a burocracia não trabalhou corretamente no sentido de liberar as licenças. Muito boa a sua colocação. Então, uma questão importante ainda dentro dessa questão de mercado que nós estamos comentando agora é o fato de a questão das monções. Uhum. Você está aí ainda? Tá. Tô aqui. Então, a questão das monções na Índia, né, que são variações climáticas que ocorrem ali anualmente, e nesse ano de 2025, que a gente está por encerrar, as monções, as chuvas ocorreram muito intensamente, então houve um excesso de umidade muito grande, logicamente Produtividade caiu. provocando uma produtividade das culturas, inclusive aí o feijão mundo preto Tá. e os demais culturas produzidos naquele país. Então, pode ser que haja uma boa oportunidade de mercado nesse próximo ano dos nossos feijões. Temos aí uma boa janela de mercado, como a gente costuma dizer na economia. Você conhece muito bem. Olha, muito obrigado pelas informações. Está aí o feijão mungo preto, então, tradicional na culinária asiática, produzido no Brasil, altamente rentável, produzido num sistema de rodízio com outros feijões e que é mais uma janela de ganha-ganha para o nosso produtor. E, como você disse, do ponto de vista nutricional, ele às vezes tem até em certos pontos melhores qualidades do que outros feijões. E
Quando consumido na forma cozida, né, ele tem um valor X de proteínas e de energia para fornecer. Quando consumido na forma de broto, ele multiplica isso por 3 ou 4 vezes mais. O pessoal que gosta de uma alimentação natural deve ter gostado dessa notícia. Vai sair por aí comprando broto de feijão Mungo Preto. Kessler, muito obrigado pela Perfeito. entrevista. Eu continuaria conversando com você, mas o nosso tempo aqui já se esgotou. Eu te agradeço. Parabéns aí pela nossa conversa e por esse trabalho com o Mungo Preto, mais um sucesso aí do nosso agronegócio brasileiro e sempre aí carregado com as mãos de vocês, pesquisadores da Embrapa e outras grandes instituições de pesquisa que nós temos. Por favor, deixa o endereço de internet para quem quiser saber mais sobre o nosso assunto tratado aqui. Pronto. Enfim, nós que agradecemos a oportunidade de divulgar um pouco mais sobre o que fazemos, como trabalhamos, como o mercado brasileiro está se comportando mundialmente. Então, houve ganhos expressivos com os feijões e nós acreditamos que esses ganhos eles vão ser mantidos ao longo dos tempos. Tem um grupo muito forte trabalhando aí em contato com as instituições de fora do nosso país para que esse mercado seja garantido e expandido ao longo dos Legal, anos. legal. Me fez lembrar aquela música das frenéticas. Tem muita música que fala de feijão. Água no feijão, que chegou mais um. Tem várias músicas falando de feijão. Porque o feijão, o Brasil é o país que mais consome feijão e na mistura arroz-feijão do mundo. Mas me lembrou daquela das frenéticas. 9 entre 10 brasileiros preferem feijão. Feijão! Kessa, muito obrigado. Uma ótima quarta-feira para você. Abraço. Obrigado para você também.